Bom, meus caros, então, iniciando a aula de hoje de Psicologia da Personalidade 1, eu gostaria de trazer um exemplo daquilo que eu comentei na última aula. Um dos fatores que influencia na formação da nossa personalidade seria o fator biológico. E uma das questões, talvez uma das mais controvertidas nos últimos tempos, não é? Na psicologia de forma geral, e que tem inclusive repercussões do ponto de vista social, é a seguinte questão: será que existem realmente diferenças de personalidade associadas ao sexo? Ou seja, será que homens e mulheres apresentariam algum tipo de padrão de personalidade diferente? Trouxe para vocês uma série de trabalhos, né, uma série de pesquisas que utilizam como modelo de avaliação da personalidade um dos modelos mais utilizados recentemente, que é o chamado modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, que eu vou, inclusive, abordar bem detalhadamente com vocês mais para frente ao longo do semestre, porque é um modelo extremamente útil. Ele tem apresentado bastante consistência. Vários trabalhos têm evidenciado que, de fato, os fatores de personalidade que um modelo prevê costumam realmente ser úteis na avaliação e na análise da personalidade. Então, por isso que os pesquisadores têm utilizado muito esse modelo, não é? Então, o primeiro trabalho que eu trouxe para conversar com vocês, para mostrar como exemplo, para a gente poder discutir essa questão, né? Fatores biológicos, fatores sociais e culturais influenciando a personalidade, é o trabalho de Schmidt e colaboradores, um trabalho publicado em 2008. O resumo do trabalho está aí na tela, eu vou ler um pouquinho disso com vocês para poder discutir, né? Então, o título do trabalho é o seguinte: por que um homem não pode ser mais como uma mulher? Diferenças sexuais nos fatores dos 5 grandes, né? Cinco grandes fatores da personalidade ao longo de 55 culturas. Meus caros, como eu disse para vocês no primeiro dia de aula, eu continuo tendo dificuldade de pronunciar alguns fonemas, então sempre que eu tiver um trava-línguas e vocês não entenderem o que estiver falando, gente, aponte aí nos comentários, me interrompa através do áudio, que eu preciso urgentemente retomar minhas sessões de fonoaudiologia, tá, pessoal? Então, às vezes, sai meio travado. O que esse trabalho diz, gente? Olha só. Ele começa dizendo que pesquisas anteriores sugerem que as diferenças sexuais nos fatores de personalidade, né, nos traços de personalidade, são maiores naquelas culturas que são mais prósperas, mais saudáveis e mais igualitárias, nas quais as mulheres têm mais oportunidades de igualdade com os homens. Gente, espera aí, vamos entender isso daí, que isso é um fato bem interessante. Muitas vezes, pessoal, quando nós abordamos questões psicológicas, as questões psicológicas, elas suscitam discussões que muitas vezes são muito mais emocionais do que científicas, não é? Então, sempre que eu trouxer para vocês um fato, isso significa que não é, por exemplo, uma hipótese, não é uma forma de tentar explicar uma realidade, não, é um fato específico. E qual é o fato que vários trabalhos têm apresentado e que tem desafiado, de certa maneira, psicólogos, sociólogos e antropólogos nos últimos anos? O fato é: quanto mais igualdade existe entre os sexos numa determinada sociedade, mais diferenças entre homens e mulheres se expressam. Antes de eu continuar a leitura, para a gente ver, né, o que os autores desse texto, desse artigo, vão trazer de argumentação e de evidências, né, da pesquisa deles, eu queria ouvir a opinião de vocês. Gente, por que será que aquelas culturas, né, aqueles países em que as mulheres teriam mais oportunidades
de igualdade em relação aos homens são justamente as culturas em que as diferenças de personalidade acabam sendo mais nítidas. Por que será que isso acontece? Não tinha que ser o contrário? O que vocês acham? Opiniões de vocês. Eu posso estar errada, mas eu acho que. Ai, peraí. Fique à vontade, minha cara. Só para ajudar vocês a refletir a respeito, eu vou apresentar um exemplo real, né, concreto disso, que é o exemplo da Suécia, né? Vocês sabem que a Suécia é um dos países do mundo que foi pioneiro na adoção de políticas afirmativas com relação à igualdade de gênero, né? Então, a Suécia tem uma legislação bastante interessante nesse sentido. Eles têm adotado, já faz muitos anos, toda uma série de medidas que propiciam a igualdade nos mais diferentes âmbitos da sociedade sueca, principalmente em termos de oportunidades de trabalho, né, do ponto de vista jurídico, a questão financeira, etc, etc. No entanto, o que estudos têm mostrado nos últimos anos na Suécia? Que aquelas profissões que, de modo geral, estariam associadas àquele estereótipo, vamos dizer assim, né, do que seria a profissão de cuidado, profissões associadas à criança, que várias sociedades colocam como sendo profissões tipicamente femininas, entre aspas, na Suécia são justamente as profissões em que as mulheres tendem a buscar a sua atividade profissional, sendo que a Suécia oferece condições para que as mulheres possam exercer o que elas quiserem. Elas possam desenvolver a atividade profissional que elas bem entenderem, não é? Então, a questão que a literatura discute é por que nas sociedades mais igualitárias, nas quais as mulheres podem exercer as profissões que elas bem entenderem, podem realizar aquilo que elas acharem mais conveniente, porque existe toda uma política afirmativa de igualdade de gênero, porque justamente nessas sociedades as mulheres acabam seguindo, entre aspas, esse tipo de estereótipo, vamos dizer assim, que tem se colocado, né, sobre o que é profissão feminina e porque os estudos mostram diferenças em alguns traços específicos de personalidade. Seria mais ou Seria menos isso. porque mesmo que tenha mudado de forma jurídica, profissional, essa personalidade do homem e da mulher está enraizada, digamos assim, na cultura e na vivência deles, mesmo que mude as oportunidades, eles ainda vão ter isso, como é que eu vou dizer, dentro deles, não sei qual seria a palavra. Excelente, minha cara Ingrid. O raciocínio é mais ou menos por aí. Eu diria o seguinte, eu gosto muito de usar uma expressão, você usou uma expressão muito interessante, enraizado. A expressão enraizado, eu vou substituir por uma expressão que eu gosto muito de utilizar, tendência. Qual é a diferença entre uma tendência e um enraizamento, não é? Olha só, um enraizamento significa algo muito determinado, vamos dizer assim, né? Por outro lado, uma tendência é uma probabilidade maior, não é? Então, o que esses estudos têm mostrado? E você foi direto num ponto importante. Por mais que se consiga, né, a igualdade jurídica, por mais que culturalmente mude-se essa questão do sexismo, não é? Um combate aos estereótipos culturais do que seria masculino, do que seria feminino, existem algumas tendências. Gente, por que eu estou falando tendência? Porque você vai encontrar homens que têm um interesse muito grande por trabalhar com crianças. Você vai encontrar mulheres que têm um interesse muito grande por sistemas mecânicos, tá? Então é isso que eu quero explicar para vocês, que não é aquela história que havia no passado, né? Ou seja, os homens consistentemente têm interesse por
sistemas mecânicos, as mulheres consistentemente têm interesse por relações sociais interpessoais. Portanto, os homens vão ser engenheiros, as mulheres vão ser psicólogas. Os homens vão ser mecânicos, as mulheres vão ser pedagogas. Não é bem assim. Na verdade, é a tendência de interesse. Existem estudos que mostram que existe, em termos médios, os homens de forma geral, gente, na nossa profissão, na psicologia, falar de modo geral é uma coisa complicada, porque nós temos que trabalhar com o indivíduo. A ideia de modo geral me ajuda a compreender grupos, me ajuda a compreender situações globais, mas me ajuda muito pouco a entender o indivíduo que está na minha frente no consultório, por exemplo. Estão entendendo onde eu quero chegar? São dois contextos distintos. Eu falar que os homens têm uma tendência a sistemas mecânicos não me ajuda a entender especificamente a questão daquele homem em particular que está diante de mim na clínica. Tá? Da mesma maneira, o fato de as mulheres terem uma tendência a ter um interesse maior por relações interpessoais, por cuidado pessoal, né, cuidado com outras pessoas, não me ajuda a entender especificamente aquela pessoa, aquela mulher que está diante de mim lá na clínica. Mas, por outro lado, nos ajuda do ponto de vista teórico a entender a influência de fatores biológicos. Então, vocês estão entendendo o raciocínio, pessoal? A ideia desses trabalhos é justamente mostrar o seguinte, se as culturas são igualitárias, se as culturas oferecem oportunidades iguais para ambos os sexos, e ainda assim as mulheres preferem realizar esse tipo de atividade, é uma escolha delas, não é uma pressão social, não é uma questão de preconceito, porque são décadas de políticas afirmativas, né, de igualdade de gênero, significa então que existe sim alguma influência biológica sobre a formação da personalidade. E que essa influência biológica está associada àquilo que diferencia homens e mulheres em termos sexuais. A parte biológica. Vocês entenderam o raciocínio, pessoal? Não é que esses autores querem estabelecer que a mulher é sim, homem é sim, genericamente. O que esses trabalhos tentam mostrar, semelhante ao estudo de gêmeos, né, é que se a cultura garante oportunidades iguais para todos, teoricamente, a distribuição das pessoas entre as profissões e os scores das pessoas nos diferentes fatores de personalidade seriam o quê, gente? Aleatórios. Vocês entenderam o raciocínio? Se é uma cultura igualitária, se é uma cultura na qual existe uma política de afirmação, né, de identidade de gênero, de igualdade de gênero, significa então que, teoricamente, homens e mulheres se distribuiriam mais ou menos com a mesma proporção nas diferentes profissões, e os traços de personalidade ou fatores de personalidade seriam mais ou menos os mesmos invariavelmente. Mas não é isso que os resultados mostram, né? Indicando, portanto, uma influência biológica importante. Não determinante, mas importante. Vamos continuar vendo, gente? Olha só. Então, eles analisaram aqui vários achados, né, transculturais que foram realizados em mais de 55 países, né, com 17 mil pessoas. E olha só que interessante. Utilizando um instrumento de avaliação dos 5 grandes fatores da personalidade, que depois eu vou falar sobre esse instrumento para vocês posteriormente, não é? Olha só os resultados. As mulheres apresentaram níveis maiores de neuroticismo, extroversão, amabilidade e conscienciosidade do que os homens ao longo aí dos países analisados. Então, esses resultados eles estão de acordo com estudos prévios, né? Ou seja, vários outros estudos já revelaram esse tipo de diferença. E um detalhe interessante, pessoal, é que se você... Depois eu vou explicar para vocês cada um desses fatores da personalidade, né? São fatores da personalidade que têm a ver com certas características que levam as mulheres a ter uma tendência maior a, primeiro, desenvolver vocabulário mais rico do que os homens, a ter uma capacidade de raciocínio social, em geral,
mais ampla do que a dos homens, permite às mulheres ter um interesse maior por atividades que requerem relação interpessoal e por aí vai. Então, vocês estão vendo que esses fatores de personalidade, eles ajudam a explicar os interesses que, em média, as mulheres teriam nessas sociedades igualitárias que eles estão comentando por aí, né? Então, o que eles estão falando mais para frente? Eles estão dizendo aqui mais para frente, né, nesse trechinho, que, de acordo com os resultados, né, esse dimorfismo sexual seria o resultado, né, de que traços de personalidade de homens e mulheres seriam menos influenciados por determinados fatores de ordem social e teriam uma maior influência de fatores naturais nos países desenvolvidos, ou seja, nos países desenvolvidos, onde há maior igualdade de gênero, não há uma pressão em relação aos papéis, né, específicos de cada gênero, digamos assim. As pessoas teriam maior liberdade para seguirem as suas tendências naturais. E as suas tendências naturais seriam justamente, ironicamente, tendências muito semelhantes com a média. Então, é um resultado bem curioso, né, suscita uma discussão bem interessante. Por isso que eu vou apresentar mais um dado para conversar mais com vocês. Olha só. Diferenças de gênero na personalidade e interesses. Quando, onde e por quê? Trabalho aí do psicólogo Richard Lipa, trabalho publicado em 2010, né? Ele começa, aqui o resumo dele, questionando o seguinte: quanto seriam grandes as diferenças de gênero em personalidade e interesses e quão estável seriam essas diferenças ao longo das culturas e ao longo do tempo, né? E aí ele vai explicando aqui como é que ele fez o trabalho e tal, e finalmente ele chegou à conclusão, né, que os resultados mostraram que as diferenças de gênero nos fatores de personalidade dos 5 grandes fatores são pequenas a moderadas, sendo que as maiores diferenças ocorrem em amabilidade e neuroticismo, sendo que, nesse caso, as mulheres teriam, digamos, maiores scores, né, maiores resultados, digamos assim, maiores pontuações na escala em amabilidade e em neuroticismo. E aí eles começam a discutir aquilo que eu estava falando para vocês. Ele vem dizendo assim, as diferenças de gênero na personalidade tendem a ser mais amplas nas sociedades nas quais há igualdade de gênero do que nas sociedades nas quais há desigualdade de gênero. Um achado que contradiz a teoria do papel social, mas que é consistente com as teorias evolutiva, atribuicional e de comparação social. Então, olha só que interessante. Professor, pois não, minha cara, pode comentar. Isso pode ser também muito de quando tem essa busca ainda pela igualdade, não tem nada, não conquistou ainda muito do que, por exemplo, as mulheres querem conquistar, então elas tentam ter profissões onde elas podem mostrar que também são capazes de fazer coisas que culturalmente só os homens fazem, e quando já há mais essa igualdade, quando já tem essa conquista, elas se sentem mais à vontade a fazer aquilo que ela sente mais confortável em fazer. Ela sabe que não vai ter nenhum julgamento, porque já teve muitas conquistas. Então. Brilhante, minha cara. Você acabou de sintetizar aquilo que eu ia falar no final, né? De dezenas de artigos e etc. Você já sintetizou. A ideia é a seguinte. Vamos tomar como exemplo o Brasil. Né? O nosso país ainda tem muitas desigualdades em vários aspectos, inclusive nessa questão de gênero. Então, nesse sentido, as mulheres elas precisam batalhar bastante. E tem questões de pressões econômicas, não é, minha cara? Então, existem pressões econômicas que fazem com que as mulheres, eventualmente, tenham que buscar certos tipos de atividades profissionais por uma questão de sobrevivência econômica. Então, é aquela coisa, ó, vou ser motorista de ônibus, vou ser vigilante, vou ser mecânica, e porque eu preciso trabalhar, tenho que ganhar dinheiro e por aí vai, né?
Sendo que em sociedades nas quais a questão da desigualdade de gênero já vem sido combatida há décadas e as mulheres já não precisam, de certa maneira, né, como você falou, a questão de ter de provar, ou seja, a luta pela igualdade de gênero já está num nível mais elevado, já existe uma legislação, já existe uma cultura, as relações interpessoais elas não são mais permeadas tanto assim pelo sexismo, não é? A mulher pode fazer o que ela bem entender. Ah, eu quero ficar em casa. Pronto, vou ficar em casa. Ah, eu quero ser empresário. Então vai ser empresário. Ah, eu quero ser astronauta. Vai ser astronauta. E ninguém vai perturbar, e ninguém vai questionar, ninguém vai dizer, ah, mas isso não é coisa de mulher, ou isso é coisa de mulher. Só que aí, curiosamente, o que acontece? Quanto menor essa desigualdade de gênero, maior a tendência de as mulheres terem esse tipo de busca, né, de atividades profissionais que se assemelham mais àquilo que os fatores de personalidade, de certa forma, a deixariam mais confortável, como você muito bem colocou. Então, por isso que esses resultados são bem interessantes e controvertidos, né? São os resultados bem controvertidos porque eles vão na contramão de muita coisa que a gente tem visto, não é? Principalmente aquela ideia de que a nossa personalidade é 100% uma construção social. Esse tipo de trabalho mostra que não é bem assim. Esse tipo de trabalho mostra que nós temos tendências biológicas. Gente, eu quero que vocês guardem essa palavra. Tendência. Se alguém sair da aula dizendo assim, não, porque as mulheres são determinadas biológicamente, falso. Ah, porque os homens são biológica, falso. Nós temos uma tendência. E essa tendência pode se expressar com mais ou menos intensidade em cada indivíduo. Vocês entenderam o raciocínio, pessoal? O que esses resultados estão mostrando para a gente no final das contas? Como a colega muito bem concluiu, que na verdade a nossa personalidade é multideterminada. Ela sofre influência de fatores biológicos, ela sofre influência de fatores sociais, culturais, econômicos, inclusive, não é? Que fazem parte desse elemento sociocultural, e que, ao contrário do que tem se discutido muito e se apresentado nos últimos anos, né, a ideia de que não existem diferenças entre os sexos, as evidências têm mostrado que essa concepção é falsa. Existiriam, sim, diferenças entre os sexos por conta de uma questão biológica, mas não são diferenças que justificam o sexismo, não são diferenças que justificam o machismo, muito pelo contrário. São diferenças que justificam, muito pelo contrário, né, justamente uma compreensão das peculiaridades, da individualidade. Eu acho fascinante, como eu falei para vocês, esse tipo de trabalho, porque ele desmonta os extremos, os extremismos, digamos assim, né? Houve uma época em que o extremismo era biológico. Nós somos determinados pelos nossos genes. Depois nós tivemos um extremismo cultural. Nós somos determinados pela nossa cultura. Hoje em dia, estamos chegando a uma posição mais equilibrada, com base nas evidências, volto a insistir, não nos desejos, com base nos fatos, não nas vontades, não é? Segundo essas evidências, nós temos um equilíbrio nos fatores que compõem a nossa personalidade. Fatores biológicos, fatores culturais, fatores sociais e também fatores da vontade pessoal, né? Então, a pessoa deseja modificar parte da sua personalidade, ela consegue? Vocês vão ver comigo ao longo do semestre que sim. Tem autores que dão suporte para essa concepção e existem evidências de que isso pode acontecer. Agora, claro, as nossas limitações têm que ser levadas em consideração. Tá? Torna-se um pouco mais difícil para algumas pessoas mudar certas características que elas apresentam. Tá certo? Então, minha cara Ingrid, parabéns pelo seu raciocínio. A ideia geral seria justamente essa, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui a sequência dos trabalhos. Cheguei aqui no trabalho de Weisberg e colaboradores, né? Trabalho de 2011, em que eles apresentam diferenças de gênero na personalidade ao longo de 10 aspectos do Big Five, né? Ou seja, os 10 aspectos
do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Vou direto aqui nos resultados para conversar com vocês. Então, eles estão dizendo aqui, replicando achados prévios, as mulheres pontuaram mais, ou seja, apresentaram scores mais elevados, lá naqueles fatores dos 5 grandes fatores da personalidade, no que, gente? Extroversão, amabilidade e neuroticismo. Então, de novo, vocês estão vendo mais um trabalho de revisão geral, né? E também também um estudo empírico que mostram, mais uma vez, diferenças, não é, nessa questão da personalidade com as mulheres, de modo geral, apresentando scores maiores de extroversão, amabilidade e neuroticismo. Contudo, eles vão explicando aqui, né, que as diferenças de gênero mais extensas foram encontradas no nível dos aspectos, com a diferença, né, uma diferença de gênero mais significativa aparecendo em ambos os aspectos de cada um dos traços dos fatores. Aí depois, quando eu for comentar com vocês sobre o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, vou falar um pouquinho da construção do modelo, com base até nos instrumentos, vai ficar mais clara essa questão. Queria só que vocês ficassem com a ideia geral de que a literatura tem apresentado essas diferenças, né, entre homens e mulheres em termos de personalidade de forma geral. Então, não vou olhar isso aqui agora com vocês, eu vou até reservar esse gráfico para a gente conversar melhor no futuro, depois que eu explicar para vocês um pouquinho sobre como são feitas as avaliações de personalidade, utilizando-se de escalas. Vocês vão ficar muito contentes de relembrar, né, dos estudos de vocês de estatística. Vai ser um momento para revisar algumas informações importantes, né? Eu não vou olhar isso aqui agora com vocês. O pessoal que lembra da estatística, de cara já está batendo o olho e está vendo quais são as principais diferenças, né, aí entre homens e mulheres em termos de scores. Eu não vou mencionar isso agora, vou falar isso com vocês depois. Está muito tarde na sexta-feira para a gente falar de desvio padrão, etc. Né? Vamos fechar aqui na conclusão. Olha aqui, gente. Cadê o que eu queria? Blá, 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 blá. Aqui. Claramente, a média nas personalidades de homens e mulheres são sistematicamente diferentes. Essa é a conclusão, né, a que os autores chegaram. E, gente, olha o que ele está falando. Média. Volto a insistir. Posso, com base nesse tipo de resultado, chegar, por exemplo, num meio de comunicação de massa e falar assim, ó, olha, as mulheres, elas têm que ser pedagogas porque elas apresentam uma tendência de ter scores maiores em amabilidade do que os homens. Falso ou verdadeira essa minha afirmação? Posso chegar e falar isso? O que vocês acham? Com base em tudo que eu apresentei aqui e na explicação que eu dei. Posso falar isso, gente? Falso ou verdadeiro? Colocar lá na avaliação de vocês essa questão. O que vocês acham? Pode repetir a questão? A questão é a seguinte, minha cara. Posso afirmar o seguinte. As mulheres deveriam estudar pedagogia porque elas apresentam uma tendência de scores maiores de amabilidade do que os homens. Posso dizer isso? Não. Por que falar, não? eu já falei muito. Por que eu não posso, gente? Vamos argumentar. Quero ver argumentos com base naquilo que foi Eu apresentado. acho que está errado porque não pode ser a mulher deveria fazer. Excelente. Prossiga, minha cara. Gostei. Eu acho errado isso, mas a parte da tendência eu acho certo. Excelente, minha cara. Olha só, você foi brilhante no seu posicionamento. Cadê o erro? Primeiro erro, tá, ninguém deve ir para lugar nenhum falar o que as pessoas devem fazer. Independente de ser homem ou mulher, já está errado. Já está errado por aí. Mas o erro principal está, a mulher deveria fazer pedagogia porque ela tem uma tendência de personalidade. Não. Em média, as mulheres têm uma tendência a pontuar mais em amabilidade. Ponto final, acabou.
Isso não me habilita a chegar para uma mulher em particular, seja ela quem for, e falar, oh, você vai fazer pedagogia porque você tem uma tendência maior à amabilidade. Está errado, gente. É um raciocínio falacioso, equivocado. Vejam, aqui os autores estão discutindo média. Eles não estão falando de cada pessoa, eles estão falando em média. Vocês lembram lá da estatística, gente, o conceito de média? Então, o que o conceito de média vai me dizer? Que houve mulheres que tiveram scores muito grandes e outras mulheres tiveram scores muito baixos em amabilidade. Mas que, de modo geral, as mulheres tendem a ter uma pontuação de amabilidade maior do que a dos homens. Mas isso não significa que, por isso, elas têm que fazer pedagogia. Porque a amabilidade, um fator de personalidade que leva ao interesse maior pelo cuidado, e educar é, antes de tudo, cuidar. Portanto, pedagogia que vai... Gente, eu estou, inclusive, colocando a profissão, né, da pedagogia e a construção do conhecimento pedagógico como sendo algo meramente do senso comum. Vocês entenderam por que eu não posso usar esse tipo de resultado para fazer esse tipo de afirmação? É totalmente falso, totalmente equivocado, tá certo? E também não significa que ela tenha um score alto para amabilidade. Ela pode ser uma que não tenha. Excelente, É uma né, média cara? só, ela pode ser uma que não tenha. Brilhante, você foi num ponto. Minha cara, você está genial hoje, parabéns. Maravilhosa a sua resposta, porque veja bem, eu não, como eu falei no início, né, da nossa discussão, eu não posso chegar para a pessoa específica que está na minha frente e falar assim, olha, você é isso, porque de modo geral, não. Eu vou aplicar em você o NEO-PI, né, que é um instrumento de avaliação desses fatores da personalidade, né, do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, e com base nos seus resultados individuais, a gente pode fazer uma orientação vocacional. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Que eu não vou pegar a média. Gente, eu tenho que tratar o indivíduo. Nós somos psicólogos. Nosso interesse é no indivíduo. Tá certo? Então, eu trouxe esses trabalhos hoje para falar com vocês, mas com uma forma de vocês compreenderem essa visão da personalidade como multifacetada. Não é para ninguém sair por aí, porque as mulheres são mais e os homens são menos. Não, nada disso. Eu só quero que vocês entendam com esses exemplos que a construção da personalidade não é 100% biológica e também não é 100% cultural. Que a experiência do indivíduo, ela é multifacetada. E por ser multifacetada, é muito pequeno, é muito pobre eu sentenciar uma pessoa dizendo que ela deveria fazer ou não fazer tal coisa com base numa média. Tá? Então, genial, minha cara, o que você colocou. É justamente esse o raciocínio, tá certo? Vamos em frente, pessoal? Olha lá. Aqui mais estudos, né? Gente, depois eu vou colocar todos esses trabalhos lá para vocês, viu? O pessoal que, de repente, não está tão familiarizado assim com o idioma inglês, né? Vocês podem pegar, podem usar o tradutor sem problema nenhum para vocês darem uma lidinha. São os resumos, não é? Quem quiser tem as referências dos artigos para vocês poderem ler o artigo completo. Acho que vale a pena dar uma olhada, né? Justamente para vocês terem uma visão científica do problema. Quando vocês ouvirem discussões nesse tema, vocês, como estudantes universitários, a universidade ela oferece a oportunidade de conhecer os fatos. E vocês, ao invés de darem opiniões, vocês apresentarem fatos. E aí, se alguém virar e dizer assim, olha, as pessoas têm que ser X ou têm que ser Y, já começou errado, ninguém tem de ser nada. A pessoa que escolhe o que ela quer ser. Vocês entenderam o raciocínio, gente? Aqui nós estamos falando de fatos sobre a personalidade em tese, sobre a teoria da personalidade. Nós estamos falando sobre o comportamento da pessoa A ou da pessoa B, tá bom? Isso aqui fala dos meus resultados, vou ganhar tempo, né? Vou lá em frente. Aqui tem mais informações, tem um monte de informações, gente, eu não vou ficar repetindo aqui com vocês, né? Mostrando as mesmas coisas, que neuroticismo, amabilidade, conscienciosidade e extroversão são consistentemente mais elevadas nas mulheres do que nos homens. Babá, mais dados, se o pessoal quiser depois ler, eu quero seguir em frente. Blá, 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 tem muita informação. Aqui tem uma parte bem interessante, né? Que é sobre a questão
do chamado paradoxo da igualdade de gênero na ciência, na tecnologia, na engenharia e na educação matemática. Trabalho publicado aí pelo Stewart e pelo Gary, né? Ou Jerry. Meu inglês ali com G não está muito bom, hein, gente? O pessoal que pronuncia bem aí, depois me ajude, tá? Então, o que seria? Olha só. A subrepresentação de moças e mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, nesses campos, é uma preocupação constante para os cientistas sociais e para os realizadores de políticas, né, para os políticos, digamos assim. Utilizando uma base de dados internacional sobre realização de adolescentes em ciência, matemática e leitura, um total, né, de 472.242 pessoas, os autores mostraram que as meninas se desempenharam de forma similar ou até melhor do que os meninos em ciência, em dois de cada 3 países. E em praticamente todos os países, mais meninas demonstraram ser capazes de alcançar, né, um nível universitário em ciência, tecnologia, engenharia e educação matemática, né? Aí vem a parte que eu vou perguntar para vocês daqui a pouquinho. Paradoxalmente, as diferenças de sexo na magnitude, né, das forças acadêmicas relativas e da busca de graduações, né, em ciência, tecnologia, engenharia, educação matemática, tem aumentado à medida em que aumenta a igualdade de gênero nacional. Vou resumir isso aqui e vou fazer pergunta para vocês. Gente, olha só. São 2 fatos que os autores estão apresentando. Primeiro fato. Meninas costumam apresentar em testes, né, internacionais resultados iguais ou superiores ao dos meninos em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No entanto, segundo fato, nos países nos quais a igualdade de gênero é maior e que, portanto, as meninas podem escolher a carreira acadêmica que elas bem entenderem, elas não escolhem, de modo geral, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por quê, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês pegaram o raciocínio que a gente estava analisando anteriormente. Vamos tentar apresentar aí uma teoria. Enquanto isso, eu estou vendo que tem alguém que mandou aqui uma informação. Olha só. Excelente, minha cara. Você tinha respondido muito tempo atrás, né, em relação a outra pergunta. Ok. Não tentam provar igualdade quanto já tem. Exatamente. O raciocínio é mais ou menos por aí, minha cara. Quem gostaria de tentar desenvolver uma resposta para essa questão apresentada aqui pelo artigo do Stout e do Jerry, ou Gary, não sei. E aí, gente? Eu penso que mesmo elas sendo boas nessas áreas de exatas e tecnologia e tal, elas são boas, né, iguais aos homens ou melhores, mas não quer dizer que por isso elas façam faculdade, estudos nesse sentido. Acho que por gosto, pela parte biológica também, de serem mais amáveis, essas coisas, e por isso elas escolhem outros cursos. Excelente, minha cara. Sabe qual é o grande raciocínio, gente? Sabe o que esses estudos mostram? Olha que bacana isso, né? Eu vou citar uma frase que vocês já devem ter visto em outros contextos, mas que agora vocês vão ver a base, né, em termos de personalidade, em fatos, não em ideologia, não é? Vocês lembram de uma expressão bem bacana, assim, que diz assim: o lugar da mulher é o lugar onde ela quiser estar? Vocês já ouviram essa frase? Agora, vamos analisar comigo. O que esses resultados estão mostrando? Que nos países onde há mais igualdade de gênero, qual é o lugar que as mulheres querem estar? Não é na engenharia, não é na ciência e tecnologia e não é na matemática.
Esse é o grande raciocínio. Eu acho bacaníssimo isso, porque vejam bem, capacidade há, os testes mostram isso, não é? Ou seja, como a Maria Eduarda muito bem sintetizou, né? Os testes internacionais mostram, né? As mulheres obtêm resultados que são iguais ou superiores ao dos meninos, né? Em matemática e tal, ciências, mas num país, numa cultura, não é? Em que há igualdade de gênero, em que ninguém enche a sua paciência por você ser mulher, por você ser homem, você pode fazer o que você quiser. Ah, eu posso fazer o que eu quero? Eu sou capaz de ser engenheira. Vamos imaginar que eu sou mulher. Eu sou capaz de desenvolver projetos em engenharia espacial, em tecnologia, blá, 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 matemática. Mas eu não quero. Eu quero fazer outra coisa da minha vida. Não é? Eu quero desenvolver outra atividade que não é essa. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com gente, eu não quero trabalhar com números. Vocês estão vendo que bacana isso? Isso mostra o quanto que as pessoas elas têm que ter o direito, até mesmo, a liberdade de escolha sem, digamos, as obrigações de provar nada, como vocês colocaram muito bem. Uma sociedade saudável, gente, é uma sociedade na qual você faz o que você quer fazer com as suas tendências. Uma sociedade saudável é aquela em que você pode expressar a sua personalidade da forma mais livre possível, sem cobranças de ninguém, né? Porque vejam bem, pessoal, vou lançar uma pergunta provocadora para vocês. Altamente provocadora. Se você se forma em psicologia e você decide, de repente, virar e falar assim, não, agora eu vou fazer engenharia. Qual vai ser a reação das pessoas no nosso país? Você concluiu o curso de psicologia e de repente você fala assim, gente, vi um documentário lá, eu achei bacana esse negócio de engenharia e eu acho que eu vou fazer engenharia. O que as pessoas vão dizer, gente? As pessoas vão simplesmente falar assim, que legal, fazer uma segunda graduação, que coisa bacana, né? A maioria das pessoas vai fazer o quê, gente? Vai te julgar pelo fato de você estar querendo entrar em uma área que é de maior, tem mais homens, e também vão te julgar por você já ter, vamos supor, uma estabilidade e querer mudar do nada. Eu acho que vão julgar dessas duas formas. Exatamente, minha cara. Ou seja, juízos de valor. Gente, as escolhas que nós fazemos são nossas. Ninguém tem nada a ver com isso. As pessoas deveriam dizer assim, que bacana, você está querendo fazer uma outra coisa, conhecer coisas novas, não é? E olha o detalhe interessante, gente. Vamos olhar o nosso cenário. Peguem os dados, né, os censos educacionais e observem. Deixe as aulas presenciais retornarem e comecem a observar. Olhem para a nossa universidade. Vocês que já tiveram o semestre passado lá, vocês que já fizeram uma outra graduação recente, observem os campi universitários. Você vê mais homens ou mulheres? Mulheres. Depende do curso, né? Mesmo nos cursos tradicionalmente, entre aspas, o quê? Masculinos, nós estamos observando cada vez mais a presença de quem? Mulheres. Meus caros, basta vocês olharem ao redor. Isso mudou também ao longo do tempo, né? Porque antigamente o estudo, a educação não eram para as mulheres, né? E hoje em dia são a maioria nessa área, né? Quem mais estuda, vamos dizer assim, quem mais entra nas universidades, quem mais interesse em estudar são as mulheres, né? E vamos além, minha cara. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Concursos públicos. A maioria das pessoas que passam em concurso público, mulheres. Mulher. Vocês vão estudar posteriormente algumas questões relacionadas à inteligência geral e tal. O que vocês vão observar? Vocês lembram lá do estudo da estatística, né? De modo geral, os homens, eles tendem a pontuar os extremos da curva normal. Então, você vai encontrar, de modo geral, os homens onde? Lá no topo e lá no final. As mulheres, elas tendem a ter consistência de resultados. Então, você pega uma lista de aprovados em concursos públicos nos últimos anos, a maioria de mulheres. Aprovados os vestibulares nos últimos anos, mulheres. E aí a gente vai ver a questão. Gente, um dos traços, um dos fatores da personalidade relacionados à disciplina no estudo, conscienciosidade. A gente não acabou de ver
que os diferentes estudos têm mostrado que as mulheres apresentam maior, em geral, conscienciosidade do que os homens? O que é isso? Disciplina. Significa que, de um modo geral, as mulheres têm uma tendência a serem melhores estudantes. Né? Por quê? Porque para estudar tem que ter disciplina. Estão vendo onde eu estou querendo chegar, gente? Que, na verdade, a personalidade ela não determina o que você vai ser. Mas lembra da primeira aula em que eu dizia? A personalidade influencia. Ah, então quer dizer que os homens não podem estudar porque eles não têm consciência. Não, gente, para com isso. Eu quero que vocês não usem essas expressões no dia a dia de vocês. As mulheres isso, os homens isso. Eu quero que vocês entendam que esses estudos gerais, eles me falam apenas sobre o quê? Sobre o que é geral. E nós, psicólogos, trabalhamos com o quê, gente? Com o indivíduo, com aquilo que é específico. Mas esses estudos todos ajudam a gente a entender. Resumo da ópera da aula de hoje, né? Que a nossa personalidade também tem uma influência grande de fatores biológicos, sim, mas que isso não é um destino, isso não é uma determinação, isso é uma tendência, que pode ser modificada, pode ser alterada de alguma forma. Tá certo, pessoal? Vamos passar um pouquinho aqui mais para frente. Ô, minha cara, fique à vontade. Uma questão que foi na minha cabeça, não é nenhuma opinião, é uma pergunta mesmo para eu tentar entender. É sobre o movimento feminista, né? Elas buscam a igualdade de gêneros, as mesmas oportunidades, e aí vem esses estudos que mostram que em países onde tem já essa igualdade maior, as mulheres acabam optando por ficarem naquele estado pelas quais o movimento estaria lutando para ser diferente. Eu não sei se você entendeu o raciocínio. Mas aí eu fiquei me perguntando, o que esses estudos, por exemplo, podem interferir nesse movimento feminista, do tipo de validar ou não ele? Sua pergunta é extremamente pertinente, é uma pergunta brilhante, minha cara. No entanto, eu não sou um conhecedor do movimento feminista. Nós não podemos tratar o feminismo como um movimento unificado. O que eu conheço da minha leitura, o que eu conheço a partir daquilo que eu assisti de palestras, não é? Que eu assisti de comentários e até do convívio com colegas que eventualmente fazem parte de grupos de estudo sobre o tema, é que o movimento feminista não é unificado. Existem várias perspectivas. Então, eu não saberia responder a você justamente por não ter conhecimento sobre as diferentes vertentes do movimento e tampouco avaliar o impacto, né, desse tipo de estudo sobre as pautas do movimento, sobre os objetivos, sejam eles políticos, sociais, etc. Então, infelizmente, eu não tenho capacidade para responder a sua pergunta. O que eu posso comentar é que esses resultados eles mostram algo que eu acho muito interessante. Esses resultados mostram que, ao invés de nós buscarmos, né, de uma certa maneira, validarmos determinadas práticas culturais, como, por exemplo, considerar que, olha, determinada profissão é de mulher, determinada profissão é de homem e tal. Não, a gente tentar entender o contrário. A gente tentar entender que as pessoas escolhem aquilo que elas querem, mesmo que aquilo que elas querem, ou seja, o interesse delas, seja influenciado por certas tendências biológicas. E que uma boa sociedade, como eu estava falando antes, né? Que uma sociedade saudável, que uma sociedade bacana, é aquela que me permita escolher o que eu quero. Né? Aquela que me permita escolher para a minha vida aquilo que eu acho que é o melhor para mim, independente da ideologia, independente da corrente de pensamento. Porque eu fico imaginando assim, né? Os países nórdicos, onde há maior igualdade de gênero em função, não porque surgiu de uma hora para outra, foi com base, né, realmente em bastante luta e tal, né? Políticas afirmativas, aquela coisa toda. Mas o que isso aconteceu que eu acho fascinante? Que no final das contas, as pessoas, eu não vou nem usar a expressão mulher ou homem, né? As pessoas, elas acabaram ganhando o direito de ser como elas querem ser,
de fazer o que elas desejam fazer, independente do rótulo. Eu acho que esses estudos mostram, e para mim é o mais impactante disso, não é? É que a gente deveria abandonar esses rótulos. E a gente deveria focar em respeitar as tendências, né? Então, por exemplo, se uma mulher sueca se sente realizada, realizando as suas atividades de meio período, porque a legislação garantiria a ela posições nos mais altos cargos executivos das empresas suecas, na política nacional, como muitas mulheres, inclusive, participam, né? De conselho de diretores de empresas, na política nacional, aquela coisa com uma participação muito grande, inclusive. Mas, por outro lado, grande parte da população feminina sueca opta por trabalhos de meio período para ter mais tempo para fazer o quê, gente? Olha só que coisa! Para se dedicar às atividades da família, para se dedicar a atividades como, por exemplo, a arte, né? Então, a pessoa trabalha meio período, no outro período a pessoa vai fazer um curso de artes, a pessoa vai fazer um curso de um instrumento, né? E, enquanto que os homens suecos, eles, de um modo geral, vão seguir aquela ideia, ó, então eu quero um trabalho que eu vou ficar 100%, eu não quero licença paternidade. Isso é outro detalhe interessante, né? Eu estava lendo um artigo recentemente mostrando que a Suécia estava pensando em criar uma legislação adicional para incentivar os homens a tirarem a licença paternidade integral. Os homens não querem. Porque o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas a Suécia tem uma carga de impostos elevadíssima. Mas, em contrapartida, o povo sueco tem muitos benefícios. Então, a carga de impostos é elevada, mas a contrapartida que o povo recebe também é grande. Então, eles têm lá uma licença paternidade, não lembro quantos meses são alguns meses, que é financiada pelo governo. Então, assim, imagina eu, professor, né? Estou lá na Suécia, sei lá, vamos fazer de conta, vou inventar, gente, que eu não sei quanto custa a coroa sueca, né? O valor do dinheiro deles, que hoje em dia deve ser euro, né? Acho que eles estão na União Europeia, não sei. Faz tempo que eu estudei essas coisas. Mas vamos lá, vamos fazer de conta que eu, professor sueco, eu ganho 2.000 euros por mês. Aí eu ganho a licença paternidade. E aí o Estado vai me bancar durante os meses que eu vou estar na licença paternidade. Eles vão me pagar, por exemplo, 1.100 euros. Os homens suecos não querem. Eles querem continuar trabalhando, então eles ficam lá 3, 4 dias em casa, lá com o neném, lá com a esposa, né? Depois eles querem voltar para o trabalho e continuar ganhando 2.000. Já as mulheres suecas já adotam a licença maternidade com o recebimento, né, daquele valor que é revertido dos impostos. Então, vejam só, ninguém está obrigando as pessoas a fazerem isso. Não existe uma cultura que as obrigue a fazer isso, vamos dizer assim, né? As pessoas estão escolhendo fazer isso. Então, esses estudos mostram justamente isso. Então, minha cara, sinto muito pela minha falta de conhecimento, tá? Eu não sou capaz de responder a sua pergunta. Eu até gostaria, eu vou até perguntar para algumas amigas psicólogas, né, que são mais estudiosas nesse campo, vou entrar em contato e se eu obtiver informação, eu repasso para você, viu, minha cara? Eu, infelizmente, não tenho conhecimento suficiente para te responder. Eu acho que é o que a Maria Eduarda falou aqui no chat, né? Que o estudo, ele não mostra, ele não contradiz o movimento, né? Só mostra fatos, como o doutor falou também, que as pesquisas é para mostrar fatos científicos e não achismo, né? Eu acho que eu compreendi melhor no isso. Agora que eu estou lendo aqui o comentário, exatamente, minha cara, perfeito. Brilhante sua resposta. Uhum. Não, porque, como você muito bem colocou, são fatos. E esses fatos não se opõem a, digamos, os objetivos do movimento. Em nenhum momento esses dados, eles fortalecem o sexismo. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Esses fatos vão... Gente, realmente, homens e mulheres, têm, em geral, têm diferenças. Como eles têm diferenças, juridicamente tem que haver igualdades. Em oportunidades, tem que haver oportunidades iguais. Não pode haver, né, uma limitação com base em diferença. Perfeito, brilhante, minha cara. Parabéns pela sua resposta. Você respondeu melhor do que eu, viu? Eu fiquei aqui, né, no Embromation, tal,
vem daqui, vem dali, você foi direto ao ponto. Mas eu creio Excelente. que tenha vertentes do feminismo que sejam mais extremistas que não concordem. Mas eu acho que o movimento, assim, em si, seja em função disso, de igualdade. Isso aí. Eu gostei tanto da questão, né? Eu achei que foi tão fascinante. Vou ver se no futuro eu consigo conversar, como eu falei para vocês, né, com amigas minhas que têm conhecimento sobre isso. De repente, até pedir uma informação, ver se de repente elas topariam até conversar com a gente, né, aqui na aula. Vamos ver como é que vai ser. Talvez fosse interessante esse contraponto, né, para ver a posição. Achei bem bacana isso. Gente, se eu me esquecer, vocês me lembrem, viu? Passou ali um mês. Cláudio, cadê a minha resposta? Né? Que o pessoal disse para você? Ou então não disseram nada? E aí? Vamos ver se eu consigo uma resposta para vocês dentro de um mês, tá bom? Eu fiquei com essa reflexão também, porque, igual eu tinha falado, né, que a gente tem que olhar sem rótulos e sem querer forçar a pessoa a fazer algo só para conseguir igualdade. E muitos também, movimento feminista, tem aquele lado mais autoritário que fala, não, mulher ela vai fazer e acaba que bota uma pressão para ela ser exatamente igual ao homem, ou seja, mesmo que ela não tenha o dom ou o talento, não sei, para uma área onde é mais homens, acaba que o feminismo, em algumas partes, né, no lado mais autoritário, faz com que ela queira, por tudo, participar daquilo só para mostrar, provar que ela é capaz, né? Excelente, por isso que eu fiquei com essa reflexão sobre é uma questão bastante interessante. Em todos os movimentos, qualquer movimento sempre vai apresentar uma vertente um tanto mais extremada, não é? Mas, no entanto, eu sempre guardo, né, como reflexão uma frase que, inclusive eu usei essa frase aqui hoje, né? Uma vez conversando com a minha namorada sobre esse assunto, ela levantou essa questão, ela virou e disse, olha, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Ninguém tem nada a ver com isso. Inclusive nenhum movimento político, seja ele qual for. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu acho que eu achei genial essa fala dela, porque o que é a liberdade, gente? A liberdade é você ser capaz de escolher e, a partir da sua escolha, que a sua escolha seja respeitada. Então, não é por conta de movimento A, B ou C que a sua escolha vai ser desrespeitada, né? Então, se você escolhe, por exemplo, eu quero fazer faculdade só por fazer faculdade. Eu não quero trabalhar depois, eu quero só conhecer. Não, que absurdo, como é? Não, absurdo não, escolha sua. É uma escolha sua, ninguém está te impondo. É você que decidiu, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Vocês, como futuros psicólogos, vão ver que o que vai definir muito assim essa problemática, né, da restrição e tal, é quando você é forçado a escolher ou quando você é constrangido a escolher. Aí não é legal. Aí vai trazer problemas. Agora, quando você escolhe por você, você escolhe o que você quiser. Desde que isso não afete, né, os outros, não vai interferir com... Porque, né, vamos parar para pensar. Eu escolho ouvir calypso, né, altas horas da noite, 200 decibéis aqui na porta da minha casa. Não, aí não pode, né, gente? Porque eu estou restringindo a liberdade das outras pessoas. Mas eu achei bacana a discussão que vocês trouxeram. Muito obrigado pelas ideias. E eu vou tentar encontrar realmente uma resposta, porque eu achei bem pertinente. E seria muito interessante vocês terem a resposta de alguém que conheça realmente o movimento feminista e que possa avaliar esses resultados e trazer para vocês um outro ponto de vista. Eu acho que a universidade é o local do debate, é o local justamente para a gente conversar a respeito. Como eu disse para vocês, discutindo os fatos, discutindo as ideias, né, sem nos deixarmos levar por essa loucura que cerca o mundo. A universidade ela tem que ser o local onde a gente pode conversar, onde a gente pode discutir, onde a gente pode debater ideias, mesmo quando elas são um contraponto, né? Obrigado, viu, gente, pelos comentários de vocês. Aqui tem mais dados, a mesma coisa, dessa vez na China, né? Não vou mais discutir. Vou terminar por aqui, viu, gente? Eu já olhei aqui no meu relógio, estou bem adiantado. Amanhã de manhã eu vou prosseguir com vocês, pessoal, aqui, ó. A psicologia da personalidade, o objetivo é descobrir o quê? Né? Então, a partir de amanhã,
8h40 da manhã eu aguardo vocês para que possamos prosseguir com a nossa discussão. Tá certo, meus caros?